Paz do Senhor, irmãos. Está todo mundo feliz? Amém? Então tá bom, irmãos. Que louvor, né? Que unção de Deus sobre as nossas vidas. É um tempo que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Eu muitas vezes fico meditando e pensando, né? Como é bom a gente poder servir o Senhor, como é bom a gente estar ao lado do Senhor, como é bom a gente ter o Senhor ao nosso lado. As promessas dele são incomparáveis, como foi louvado hoje ali, né? É algo maravilhoso. Nós somos um povo privilegiado, né? Porque Deus nos escolheu. Não foi nós, opção nossa, foi Ele que, através da sua misericórdia, através do seu amor, através da sua graça. Cada um de nós aqui, irmãos, está aqui nessa noite porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. E hoje Ele vai cumprir mais uma parte do propósito que Ele tem sobre as nossas vidas, porque todos os dias Ele vem cumprindo sobre as nossas vidas. Vai depender da nossa fidelidade com Ele. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 1 Coríntios 2:9. Que é Paulo falando à igreja de Corinto. Paulo traz muita exortação, traz muitos apelos, traz muita sabedoria, traz muito discernimento, molda o caráter e traz esperança e anima o povo. Nessa passagem de Paulo, em 1 Coríntios 2:9, ele fala bem assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Prestar atenção nessa palavra, irmãos? Você notou que essa é uma palavra de consolo e esperança? Senhor, diante da tua palavra, eu quero me colocar agora, pedindo que a tua misericórdia venha sobre a minha vida, Senhor. Que eu possa ser apenas um vaso usado nas tuas mãos. Que o teu poder, a tua graça, a tua unção, através do teu Espírito Santo, se faça presente em nosso meio. E que a tua palavra continue firme, viva e eficaz, para que a gente possa, Senhor, aprender cada dia mais conforme a tua direção. Por tudo eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, como Paulo mencionou aqui, que está escrito, e se está escrito, irmãos, é Deus quem falou, e se está escrito, vai se cumprir. E se vai se cumprir, irmãos, nós temos aqui uma grande promessa sobre as nossas vidas. Algo que nós não conseguimos entender, mas é que nós temos que crer que é algo maravilhoso, incomparável, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É uma condição de amar a Deus. Em Números 23:19, fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. E Deus está falando nessa noite que Ele tem algo maravilhoso para nós. Algo tão grande, inédito, que nós nunca ouvimos, nós nunca vimos e nunca sentimos no coração. Mas nós cremos que é algo que Deus tem para nós nessa noite. É algo que Deus tem para as nossas vidas. Você já leu a Bíblia? Quantas coisas boas Deus já fez? A gente já percorreu e já vimos tantos e tantos e tantos e tantos testemunhos. Você já viu testemunho de homens, irmãos? Quantos testemunhos que a gente ouve e pensa, meu Deus, se isso acontecesse comigo, é algo maravilhoso, é algo transformador, é algo além do que a gente possa imaginar, e Deus vai fazendo na vida de cada um. E nós aqui, irmãos, nessa noite, cada um, se eu parar aqui e pedir, conta um testemunho de Deus sobre a tua vida. Todos nós temos algo para contar de Deus sobre as nossas vidas. Deus já fez um milagre. Nós estarmos aqui nessa noite já é um milagre. E às vezes a gente pensa que o milagre que Deus faz na nossa vida é menor do que o milagre que fez na vida do irmão. Não, irmão. O milagre de Deus é exclusivo e é único para nós. E Ele sabe das nossas necessidades e sabe por que faz o milagre. O que nós não devemos pensar
é que Deus parou de fazer milagres, que nós não devemos nos acomodar. Muitas vezes nós olhamos lá atrás na Bíblia, nos heróis da fé, nos profetas, nas promessas, aquilo que foi se cumprindo, daquele machado de ferro que flutuou no rio. A gente fica olhando, mas como? E por que que isso não acontece nos dias de hoje? Porque aquela situação foi para aquele momento. Aquele milagre foi para aquela situação. Mas milagres maiores existem na nossa vida. Estão acontecendo nos dias de hoje. E nós precisamos entender que Deus quer continuar fazendo isso sobre as nossas vidas. Então, cada um de nós já sentiu a presença de Deus. Cada um de nós já viu o que Deus é capaz de fazer por nós. O irmão mesmo falou, acorda de manhã cedo, já louva e agradece a Deus e coloca a sua vida diante da presença de Deus. Irmãos, quantos aqui já tiveram a percepção de um livramento de Deus durante o dia? Puxa, ia atravessar uma rua e naquele momento não atravessou e passava um carro e poderia ser atropelado, ou uma bicicleta, ou ia embarcar num ônibus ou num avião e acabou não embarcando e aquele carro quebrou, aconteceu alguma coisa. Quantos já sentiram a mão de Deus? Mas quantas vezes, irmãos, que Deus já nos livrou e não nos revelou? Porque nós somos um milagre de Deus. Todos os dias Deus está cuidando de nós. E a presença de Deus, muitas vezes, Ele nos dá a oportunidade de nós sentir. Mas muitas vezes Ele cuida de nós e nem nos mostra, porque Ele é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso. Né? Nós já tivemos livramentos, nós já tivemos muitas vitórias. Nós já conquistamos muitas coisas, irmãos. E só que nós, seres humanos, nós somos assim. Aquilo que nós conquistamos, nós logo esquecemos. Mas antes da conquista, nós dobramos o nosso joelho, nós pedimos a Deus, nós clamamos, Senhor, se Tu me abençoar, Senhor, se Tu prover sobre a minha vida isso. E aí Deus provê. E aí aquilo passa a ser uma coisa normal na nossa vida. Porque Deus já proveu, nós já conquistamos, e nós já nem agradecemos a Deus. Agradecemos sim a primeira semana, né? O primeiro mês. Se aquele livramento foi muito grande, se de repente Deus livrou algum ente nosso querido da morte, trouxe alguma cura, aí nosso agradecimento prospera até 2 meses, 3 meses, 6 meses, se fica algum tipo de sequela. Mas se logo as coisas passam, a vida volta ao normal, nós já esquecemos, irmãos. Nós já pensamos que é normal, Deus não fez nada mais do que uma obrigação sobre a nossa vida. Não é isso que a Bíblia fala. Deus está cuidando de nós porque Ele nos ama, não é obrigação dEle. Mas Ele quer continuar fazendo sobre as nossas vidas. Irmãos, a ingratidão é algo terrível. Nós, seres humanos, ficamos chateados ao extremo quando uma pessoa não é grata com aquilo que você faz a ela. Às vezes é coisa simples. Você faz um mínimo favor e se a pessoa não te dizer muito obrigado, tu já fica, puxa vida, olha só, cara mal agradecido, que ingrato. Imagina Deus com a nossa vida. Quanta ingratidão nós temos com Ele. Mas Deus não olha para isso, irmãos. Né? Se você achou que Deus já fez muita coisa, pode se preparar, que Deus está só começando a fazer aquilo que Ele quer sobre a sua vida. Deus é um Deus que Ele não desiste de nós. Diferente de nós, que olhamos para o irmão e tentamos até ajudá-lo. A gente dá uma força, mais um pouquinho, mais um empurrãozinho, mas aí a gente vê que aquele irmão não vai, que aquele irmão não agradece, que aquele irmão não se empenha, nós já desistimos. Mas Deus não desiste da nossa vida. Deus está sempre conosco, porque Ele tem algo maravilhoso para nos dar, irmãos. Ele quer continuar essa obra que Ele iniciou, porque o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente o início de uma obra. E nós vamos ter 60, 70, 80, 90, 100 anos, talvez aqui, desse início de obra. O que passar disso é cansaço, enfado, a Bíblia fala. Mas, Liba, 100 anos é o início de uma obra? É, irmãos, porque nós estamos falando de uma eternidade. E o que é uma eternidade? É uma gota de água no oceano.
O que é 100 anos diante de uma eternidade? Nada. Então nós estamos iniciando a obra, nós temos que perseverar, nós temos que continuar firme no propósito de Deus e saber que Ele tem muitas coisas para nos dar, irmãos. Deus tem muito mais, irmãos, algo que nem podemos imaginar, que nós nem podemos, assim, a nossa mente não consegue captar o que Deus tem preparado para nós. Mas aqui a palavra está falando que tudo isso Ele tem preparado para aquele que o ama. E nós temos que ser muito atento com relação a isso. Sofrimento, dor, tristeza, aflição, angústia, tudo, irmão, tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Se nós estamos hoje sentindo isso, quem não sente, irmão? Quem não se sentiu um dia angustiado, triste, desolado, não quer mais, pensa em alguns momentos até tirar a própria vida. Quantas e quantas e quantas pessoas? Umas pessoas se apegam ao dinheiro, à fama, ao poder, e quando às vezes perde isso, começa a ruir o castelo. Ou também tem fama, poder, dinheiro, mas tem algo vazio no coração e que não consegue preencher. E que quem só preenche isso, irmãos, é Deus, através do seu Espírito Santo. E aí a gente tem tudo isso, tem toda essa dor, toda essa tristeza, todo esse sofrimento, toda essa angústia, mas tudo isso, conforme a palavra de Deus falou, que Ele tem algo muito maior para nós, tudo isso, irmão, vai passar. Então, quando você passa por uma dificuldade, é o momento de você buscar mais a Deus. É o momento de você estar mais em comunhão com Deus. É o momento de você buscar mais o irmão, ter comunhão com os teus irmãos, porque é um momento de angústia teu, irmão. Mas Deus pode te livrar, e Deus vai te livrar. E Deus vai virar a tua sorte, porque a palavra fala sobre isso. A sorte vai ser virada por Deus. Ele tem promessas incomparáveis. Ele tem algo muito maior. Mas às vezes o vale demora um pouco mais a ser passado. Depende do propósito de Deus para a nossa vida. Mas não é nós que temos que nos questionar sobre isso, irmãos. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Nós temos que buscar, mesmo nas aflições, mesmo nas lutas, buscar prazer nas coisas do alto. Irmãos, é aí que nós devemos buscar. Aonde que Deus está, ali nós temos consolo, ali nós temos paz, ali nós temos alegria. E é meio que natural, tem 2 momentos da vida, quando a gente sofre um grande impacto, ou nós nos rebelamos contra Deus, ou nós chegamos com Deus. Depende do estado que nós estamos naquele momento. Se já estamos mais fracos na fé, muitas vezes algumas pessoas questionam, mas que Deus é esse que permite que eu passe por isso? Deus não me olha mais, Deus não me tem mais como seu filho. E eu, por que vou continuar servindo esse Deus? É aqueles que falaram para Jó. Lembra? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó fez isso? Não. Jó buscou em Deus. Jó esteve fiel a Deus, porque a fidelidade de Deus foi muito maior em Jó do que a fidelidade de Jó por Deus. Porque Deus cuidou de Jó, sabia quanto que Jó tinha pela frente e quanto que era preciso provar Jó. E nós somos, irmãos, provados quase que diariamente. Então vamos ter que buscar prazer nas coisas de Deus, porque muitos irmãos estão vivendo nesse mundo, nesse tempo, não olhando para a Bíblia e para as suas promessas, mas estão olhando ainda enganados pelas concupiscências do mundo. Irmãos, é bonito olhar nas redes sociais, e alguém já viu rede social falando de tragédia? Alguém já viu alguém postar na rede social dizendo assim, eu hoje não tenho nada para comer em casa, eu estou precisando de ajuda, eu estou pensando em me suicidar, alguém pode me socorrer? Nas redes sociais a gente não vê isso, irmãos. Nas redes sociais a gente só vê mundo de glamour, de glórias, de poder, de conquista. Às vezes as pessoas, e grande maioria das vezes as pessoas, não têm aquilo que elas mostram na rede social.
é a vida que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. É a vida que está nos afastando de Deus, porque muitas vezes a gente está olhando que aquilo lá se refere, ou se pode ser direcionado como uma bênção de Deus sobre a vida da pessoa. O poder, a fama, a riqueza, a condição social que ela vive. Muitas pessoas desanimam na fé porque estão olhando assim, meu Deus, eu sou crente, eu tenho fé, eu sou temente a Deus, eu busco Deus todos os dias, e eu não tenho aquilo que as pessoas estão mostrando nas redes sociais. Irmãos, busquem em Deus, é ali que é a nossa esperança, é ali que nós temos que estar cada dia mais envolvidos. É a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que acordar para a realidade que Deus está nos mostrando. E a nossa realidade, irmãos, é simples. Nós temos um período de provação. Nós temos um período para ser aprovados. E esse período é até a nossa existência aqui. É esse o nosso período. E cada dia que passa, nós estamos perdendo um dia. Ou estamos ganhando um dia. O que nós estamos fazendo para nos achegarmos mais ao Senhor? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa vontade? Onde é que está o nosso desejo? O que nós queremos fazer? A nossa realidade que Deus está mostrando é uma realidade de nós estarmos cada vez mais nos aproximando dele, irmãos. Não temos mais tempo para perder. Se nós começarmos a ler a palavra do Senhor, ela vai mostrar que as profecias estão se cumprindo, que o tempo dos fins está chegando. E é verdade. A gente começa a observar tudo o que está acontecendo agora. E tem que começar a nos preocupar, irmãos. Nós não podemos mais perder muito tempo. Liba, mas não é fácil. Claro que não é, irmãos. Eu falo por mim. O afazer do dia a dia me consome. E creio que para a maioria dos irmãos consome eles também. Às vezes é limpando uma casa que a gente nunca consegue terminar a limpeza daquela casa, porque tu limpa hoje, amanhã suja, limpa, e já vai numa neura, e daqui um pouquinho você se escravizou naquela casa. Liba, mas então não devo mais limpar a casa? Sim. Limpa a casa, irmão. Trabalha. O meu trabalho me consome. O trabalho dos irmãos muitas vezes consome o irmão também. É muitos afazeres. Nunca acaba. Vocês já viram que nunca acaba, irmão? Tudo que a gente vai fazer nunca acaba. Se a gente conquista uma meta, onde a gente está trabalhando, parece que aquilo é uma grande alegria. Eu sempre falo para as pessoas, nós só temos, sabe quanto tempo para comemorar uma meta atingida? Depende do emprego, depende a profissão. Né? Se for uma profissão normal, assim, de um comércio, de uma indústria, quando encerra o dia 31, 6 horas da tarde, ou às vezes 8 horas da noite, até quando? Até o outro dia às 6 horas da manhã, quando abre as portas de novo. Porque aquela meta já não tem mais valor nenhum. Aquilo já passou, agora tem novas metas, novos objetivos, novos. E o que nós fizemos? Corremos atrás, e vamos atrás. E vai passando o tempo, irmãos. E nós temos que nos apegar nas coisas que são do alto. Liba, nós não temos que correr atrás de meta? Temos, irmãos. Nós não temos que limpar a casa? Temos, irmãos. Nós não temos que viver nessa mundo? Temos. Mas como que a gente tem que viver? Buscando no Senhor a sabedoria. Buscando no Senhor o discernimento. Irmão, a gente não pode ser consumido pelas coisas desse mundo. Por que nós temos tantas metas, tantos objetivos, tantas coisas? Porque nós queremos conquistas. Nós queremos viver bem. Nós queremos qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? O que é viver bem? É a riqueza, é a fama, como eu falei? Não, irmãos. Porque se fosse assim, Michael Jackson tinha se matado. E eu lembrei dele agora, mas quantos e quantos outras pessoas, o próprio Elvis Presley, né? Isso, alguns famosos, mas outros tantos. Se mataram por quê, irmãos? Se tinham dinheiro, se tinham fama, se tinham poder. Faltava algo mais importante do que isso. E que nós não podemos deixar passar em branco na nossa vida, irmão. Não podemos ser igual a essas pessoas. Nós temos que ser exemplo. As pessoas estão do nosso lado, olhando para nós, pensando como e vendo como nós agimos no dia a dia. É nós que temos a obrigação, irmãos, de levar as boas novas a essas pessoas que estão do nosso lado, com o nosso viver, com o nosso ser.
Não precisa ser aquela pessoa que vai para o trabalho com uma Bíblia debaixo do braço e tendo oportunidade, já chega lá, eu quero pregar, sendo inconveniente, às vezes sendo até chato. Não precisa, irmão, ser assim. Agora, o que você precisa ser? Claro, se Deus der oportunidade, prega, leva a Bíblia. É a oportunidade que o Espírito vai te dar. Mas se não, irmão, você precisa simplesmente fazer uma coisa. Ser uma testemunha viva de Cristo. E o que é ser uma testemunha viva? É viver como Cristo nos ensinou. Amar o teu próximo, estar disponível para Ele, ter tempo quando Ele te chamar para tu falar com Ele, e você não pode ser igual ao outro, eu não tenho tempo agora, eu tenho outras coisas para fazer. Não, se coloca à disposição, irmão. Desconecta e começa a se conectar nas coisas de Deus e olhar ao teu lado, olhar as oportunidades, olhar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque não existe, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, não existe, irmãos, a perfeição. Não tem. Todas as pessoas estão passando por alguma dificuldade. Nós estamos passando, irmão. Nós que conhecemos a palavra, nós que vivemos a palavra, passamos por lutas, por provas, por dificuldades. Imagina as pessoas que estão do nosso lado. Não existe casamento perfeito, irmão. Aí você vai olhar para o lado, vai dizer assim, puxa, tem dificuldade? Tem. Não existe marido ou mulher perfeito. Não existe. E as pessoas estão sofrendo por isso. Nós precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. E a gente tem que ser a testemunha viva. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos nos portar como? E se a palavra está falando aqui que nós temos coisas muito maiores, muito melhores, que o nosso coração não sentiu, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram, mas é para aqueles que amam a Deus. Então, é para nós. Mas nós não podemos perder a essência. Nós temos que continuar firme, como no primeiro amor. Lembram do primeiro amor, quando a gente se converteu? Creio que aqui todos são convertidos a tempo, ou recentemente, mas é o primeiro amor, irmãos. É aquilo que a gente quer falar o tempo todo, que a gente quer viver, que a gente quer testemunhar, que a gente quer sentir, que a gente quer acordar de manhã cedo e estar próximo a Deus, que a gente quer andar com Ele, que a gente quer tomar banho, está orando, que a gente está dirigindo o carro, está orando, que a gente está andando na rua, está orando, que as pessoas estão olhando para nós, se aquele é meio doido, que fala sozinho. Esse tempo nós não podemos deixar esfriar na nossa vida. Existe, irmãos, esse tempo que Deus tem preparado para nós. Então, Deus nos mostra como devemos viver com aquilo que Ele nos deu. Porque o que nós temos é o que Deus deu para nós. Ou não cremos que Deus tem o melhor para a nossa vida? Irmãos, a Tânia, minha esposa, é o que Deus deu para mim. É ela. E foi o que Deus preparou para ela. Como eu falei, não existe casamento perfeito, não existe homem e mulher perfeito. Eu tenho meus defeitos. Mas ela me ama do jeito que eu sou. E eu amo ela do jeito que ela é. Porque Deus preparou um para o outro. Não adianta eu ficar olhando o casamento do meu vizinho, o casamento da rede social. Não, irmãos. É o nosso. É nós. Deus nos deu isso, é para nós. Então nós temos que estar buscando cada vez mais em Deus, com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu isso, é isso que nós temos que levar. Irmãos, tu tem um emprego, mas não é o emprego que eu queria, não é o meu emprego dos sonhos, porque eu vejo que o cara lá trabalha home office e ganha tanto por mês e eu estou aqui lascando, suando de manhã, de tarde, de noite e ganha menos que a metade dele. Irmãos, é o que Deus te preparou. Tu não precisa entender. Tu não precisa saber por quê, tu não precisa questionar Deus. Agora tu precisa ser exemplo aonde Deus te colocou. É lá que Deus te quer. Ele não te quer numa outra posição. Ele pode te levar a outra posição. E Deus leva, mas Ele precisa primeiro saber que você entendeu que aquela posição que Deus te colocou, você está cumprindo o propósito dEle. Então dá graças a Deus por tudo que está passando. Agradece a Deus em vez de murmurar. Agradece a Deus, irmãos.
Um Deus que atua através do Espírito Santo e nos dá a alegria a cada amanhecer. É o que o irmão Nelson acabou de falar na abertura do culto. Eu estou feliz por quê, né, irmão? Porque Deus cuida da tua vida. Deus cumpre os propósitos. É esse Deus que está cuidando de nós. Essa alegria no amanhecer a gente não pode perder. Irmãos, amanhã eu e creio que muitos aqui vão enfrentar o trabalho. Creio que muitos aqui já devem estar pensando, como eu já pensei hoje. Amanhã eu tenho que resolver tal e tal e tal problema. Irmão, mas eu não posso me deixar levar por isso. Tenho aprendido no Senhor e Ele tem me ensinado que as coisas não estão nas minhas mãos. Eu não vou ser negligente, mas eu vou esperar no Senhor. Vou confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E o Espírito Santo é que nos dá alegria a cada amanhecer. Não podemos perder essa alegria, irmãos, pelas coisas que vão acontecer lá na frente, com aquilo que a gente nem sabe, a preocupação se vai acontecer ou não. A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Então não precisamos ficar antecipando o mal de dias futuros. Vamos confiar no Senhor, vamos ter alegria no nosso amanhecer, né? Nós temos que continuar confiando num Deus que nos mostra as maravilhas da sua criação, irmãos, que nos ensina como devemos andar. É esse o Deus. Tantas coisas ao nosso lado. E eu falo isso, irmãos, com bastante propriedade, porque eu gosto de correr de manhã cedo, né? E agora, quando eu corro, né, o sol está começando a nascer. Ali, a hora que eu estou acabando o meu treino. E muitas vezes, irmãos, sabe quando que eu olho o sol? Quando uma pessoa às vezes fala assim, tu viu o nascer do sol? Eu estou na beira da praia, correndo, fazendo exercício, tendo saúde, Deus tem me abençoado, tem feito... E eu não consigo ver a maravilha de Deus sobre a minha vida. Que loucura é essa? Por que eu não consigo? Porque eu não estou atento às coisas que Deus tem nos proporcionado ao nosso lado. E assim como eu não consigo enxergar isso, imagina quantas outras coisas que passam ao nosso derredor que a gente não enxerga, que a gente não percebe, e que Deus vai nos dando oportunidade. E lembra quando eu falei de nós sobre os nossos irmãos, que a gente às vezes dá uma oportunidade para um irmão, abraça o irmão, estende a mão e ele não reconhece, ele não agradece, ele nem... Simplesmente ele te ignora. É o que nós fizemos muitas vezes durante todo o nosso viver. E o que eu estou fazendo aqui, irmãos, hoje, é um chamamento porque Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. Ele tem algo maravilhoso para nos entregar, né? E Ele é um Deus que nos dá paz no meio da guerra. A Bíblia fala isso. Ele nos dá, mesmo no meio da tribulação, irmãos. Se você está colocado naquilo, você está lá porque Deus te proporcionou aquele momento. E você tem que ser igual a todo mundo? Você tem que entrar numa briga para brigar? Não, seu papel, se for para entrar na briga, é para separar as pessoas, para trazer paz, apaziguar. Não para ir lá botar mais fogo. Você não é para levar álcool para apagar fogo. Você é para trazer paz. Você é para ser diferente. Ele vai te dar paz no meio da situação. Se você está passando por um grande problema, irmãos, não perca a tua paz. Ah, Liba, mas é fácil falar quando você não está no meio. É verdade, irmão. É fácil. Muito mais fácil falar quando a gente não está passando. Mas Deus nos fala que nós não devemos olhar para a situação momentânea. Então, mesmo no meio daquela situação, lembra que se você está lá é porque Deus quer que você esteja lá? Ou porque você proporcionou esse momento para estar lá e Deus vai te livrar? Lembra de Sadraque, Medraque e Abdenego? Aqueles 3 moços que foram para a fornalha? Lembra dos 3? Que pregavam, que falavam da palavra do Senhor, que convenceram, que falaram para o rei. E o que o rei falou? Esquenta a fornalha, não sei quantas vezes mais, e joga 7 vezes. Joga eles no meio da fornalha. Deus livrou eles da fornalha? Não.
mas Deus livrou eles na fornalha. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, o rei foi lá e mandou deixar os leões sem comida. Eu acho que por 3 dias, eu não gravo muitas datas, mas que seja, não sei o período. Para que eles tivessem muita fome. E quando foi jogado Daniel na cova dos leões, no outro dia, o rei mandou lá olhar como é que estava Daniel. Puxa, no meio da... Deus não livrou Daniel dos leões, da cova, mas livrou ele dos leões. O outro dia foi lá e tirou. Simplesmente mandou jogar aqueles que acusaram Daniel. Eles nem chegaram a cair, irmãos. Os leões já comeram eles. Olha só. Então, Deus não queria livrar Daniel da cova. Precisava usar ele para mostrar o seu poder. Usar ele para convencer o rei. Usar Sadraque, Medraque e Abdenego para mostrar o poder que ele tinha. E já pensou se Deus livra eles antes da fornalha, ou livra Daniel antes da cova dos leões? Será que nós estaríamos hoje vendo o poder de Deus da mesma maneira que aconteceu? Então Deus quer nos usar da mesma forma, irmãos. Não reclama, não murmura. Agradece a Deus em todas as tuas situações, porque Ele dá paz no meio da guerra. Daniel estava lá louvando ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam lá andando, tinha o 4º homem na fornalha. Eles tiveram o privilégio de andar com o Senhor, porque era o 4º homem que Deus estava colocando lá, era o Senhor cuidando deles. Eles jamais teriam essa oportunidade, mas eles foram no meio da guerra. E o nosso Deus é o Deus que provê cada dia, irmão, cada dia. Não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus te abandonou, não pense isso, irmãos. Quando o povo andava no deserto por 40 anos, poderiam andar bem menos. Poderiam fazer uma passagem rápida, irmãos, muito rápida. Mas por que ficaram 40 anos no deserto? Porque não obedeceram a Deus. Porque queriam fazer da maneira deles, não obedecendo a Deus. E aí o que passou por eles? Sofreram, mas Deus nunca deixou eles passar fome. Todos os dias aparecia para ele o maná. Todos os dias Deus levava as nuvens durante a noite, as nuvens durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Porque a nuvem para proteger do sol e a coluna de fogo para aquecer no inverno, no frio, porque o deserto é frio à noite e é quente durante o dia. Deus cuidou deles mesmo naquela situação. E tu acha que Deus não vai cuidar de nós? Nós estamos passando no deserto, na mesma situação que aquele povo estava passando lá no Egito. Nós estamos passando e Deus está cuidando de nós. Então não pensa que Deus vai te abandonar, irmão. A roupa daquele povo não envelheceu. Como é que pode 40 anos o povo andando com o mesmo sapato, com a mesma calça, com a mesma camisa e não tendo o que comer no deserto e passou? Passou porque Deus cuidou, mas era o deserto. E nós podemos estar passando no deserto, mas o mesmo Deus está cuidando de nós. E se nós estamos passando no deserto, o deserto não passa, irmãos. Nós precisamos saber se nós estamos caminhando no caminho certo. Isso é uma grande preocupação. E Deus pode revelar isso para nós, mas é buscando a face dele, é buscando na sua palavra, é buscando ter comunhão com ele. Ele vai nos abreviando o nosso caminho. Ele abrevia a nossa tristeza, o sofrimento. Talvez Daniel tivesse que passar mais do que uma noite, 2, 3 noites, talvez, lá na cova dos leões, mas Deus proporcionou uma noite para que ele pudesse mostrar o seu poder, mas ele passou. Irmãos, e para nós entendermos que o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, né? Não precisa, aqui, irmãos, ter fé. Não é uma questão de fé, mas sim uma questão de obediência à palavra de Deus. Porque a promessa já está aqui, ela já está escrita, é algo que já está materializado. Deus já falou. Não precisa mais ter fé para chegar nisso aqui. Você precisa agora ter obediência, porque aqui nós temos uma promessa que é bem condicionada aos que amam a Deus. Eu não preciso ter fé para amar a Deus, eu preciso ter obediência para seguir os caminhos do Senhor. Precisamos de uma atitude de busca.
já sabendo do resultado final. Porque o resultado final nós já sabemos. Você já pensou em entrar em campo para jogar uma partida de futebol, os homens que gostam de jogar futebol, sabendo que importa como você joga, a vitória já está ganha? Mas você tem que entrar e tem que jogar. Porque se você não entrar e não jogar, você não vai conseguir ter a vitória. Porque o técnico já está dando todas as instruções para você. Você precisa só fazer a sua parte. Entrar em campo, se preparar e jogar. E nós já temos aqui a vitória garantida. Isaías 64:4 fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Olha só, Isaías 64 falando dessa mesma palavra, uma promessa e que está se cumprindo e vai se cumprir sobre as nossas vidas. Então, o que Deus tem preparado para o seu povo, irmãos, para nós? O que Deus tem preparado? Nós temos que crer que Deus tem algo maravilhoso em suas promessas. E nós já vimos tantos e tantos e tantos e tantos exemplos, e Deus vai nos dando cada dia mais. Tudo na vida requer empenho e disciplina. Porque o que Deus tem prometido para nós, o que Deus tem mostrado e revelado na sua palavra, precisa da nossa ação como homens. Não adianta nós ficarmos inertes e sentados esperando. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar. Nós temos que entender o que Deus quer e correr atrás disso. Então, nós não podemos ficar. E tudo na vida precisa ter empenho e disciplina. Porque se nós não nos disciplinarmos e não nos empenharmos, o que vai acontecer? Tudo passa a ser mais importante do que a palavra de Deus. Porque queira ou não queira, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos consola, nos conforta, nos alimenta. Mas o mundo nos oferece coisas muito mais rápidas. É como a gente pensar, fazendo aqui uma analogia. Você precisa de energia. Quem que te dá muita energia? Come açúcar, te dá energia. Mas ele te sustenta, ele te alimenta. Vai comendo só açúcar, daqui a um pouquinho você está doente. É muito mais prático, é muito melhor comer doce, comer bolo, comer... Poxa, dá prazer, dá alegria, dá tudo, para quem gosta. Né? E aí, a gente daqui a um pouquinho está doente, mas tem energia. O mundo oferece isso para nós. As coisas mais parecem melhores, a concupiscência da carne, os desejos carnais, as coisas fáceis. O que é mais fácil, irmão? Trabalhar ou enganar as pessoas? Quantas e quantas pessoas estão vivendo dessa forma? E o que nós queremos? Nós queremos ter disciplina e nós queremos ter empenho nas coisas do Senhor. Porque essas são eternas. Essas vão nos dar a oportunidade de nos achegarmos cada vez mais no Senhor. A oportunidade de nos fortalecermos cada vez mais na fé. E Deus tem preparado algo ótimo e incomparável para nós. É isso que nós temos que ter. Somos propriedades exclusivas de Deus. Nós somos, Deus nos escolheu. Eu já falei isso antes. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus que nos escolheu. Nós somos propriedades exclusivas deles. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós temos tudo em nosso favor. Irmãos, as coisas que o olho viu, que o ouvido não ouviu, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Então nós falamos de algo desconhecido, de algo inimaginável, mas nós também falamos de alguma coisa importante, que é a confiança. Porque nós estamos lendo a palavra e nós estamos agora confiando em quê? Em algo que nunca vimos, que nunca ouvimos, mas que nós cremos que é bom. Isso é um exercício de confiança. E a confiança em quem? Né? Em quem que nós temos que confiar? Confiar no Senhor, na palavra dele. Né? Nós temos que confiar aonde está a palavra. Nós temos que confiar em Deus, aquele que nós cremos, aquele que nós estamos aqui nessa noite. É por ele que nós estamos aqui. Nós não vimos e não sabemos o que Deus fez ao longo da história. Né? Aliás, nós vimos e sabemos o que Deus fez ao longo da história. Então, a trajetória
de Deus com a humanidade, já vimos que são coisas boas. Ele tem algo preparado para nós maravilhoso. E é isso que nós temos. E as suas promessas são cumpridas e a Bíblia nos relata. Porque nós já temos experiências do que Deus tem. Então, quando nós lemos isso aqui, que é algo que nós nunca vimos, nunca ouvimos, e que o coração não sentiu, nós não temos nem que pensar duas vezes o que é. Nós só temos que pensar uma coisa, é algo maravilhoso que Deus tem preparado para nós. E aí nós sabemos por que é algo maravilhoso. Porque é um Deus de promessas, que quer cuidar do seu filho. É um Deus que ama, nos ama. E é um Deus que já mostrou isso para aqueles que confiam nele. Já mostrou para Abraão. Deus, quando fez uma promessa a Abraão, que ele teria, né, uma descendência numerosa. Como? De um homem velho, de uma mulher velha, que não tinha mais idade para ter filhos. E aí sai quem? Isaac, que é o filho da promessa. E através de Isaac, teve uma nação, Abraão. Como que poderia ele entender isso na sua mente? Não poderia, irmãos. Exatamente isso que Deus está falando aqui. E nós também não conseguimos entender, e nunca sentimos e nunca vimos. Será que Abraão sentiu e viu? E poderia imaginar o que Deus estava preparando para ele? Jamais, irmãos. É a mesma coisa que nós pegar hoje uma pessoa aí, sei lá, de 90 anos, tanto ele quanto ela, ou 100 anos, dizer assim, ó, você vai ter filhos e vai povoar uma nação. É loucura. Loucura para os homens, mas é poder de Deus para aqueles que creem. É isso que nós temos que entender. Aqui é poder de Deus puro, irmão. Então Isaac era o filho da promessa. Ana foi abençoada com seu filho Samuel. Vocês lembram dessa mulher? Quanto que ela pediu a Deus e Deus deu o seu filho, né? A conquista da terra prometida, né? O povo não sabia que ele ia para onde ele ia, mas quando chegou lá ele teve a terra prometida entregue para ele. Isso é confiar em Deus. Então Deus preparou para os que amam, sempre prepara para os que amam algo muito importante, né? E que tem, claro, irmãos, nessa passagem aqui tem a condição muito diferenciada, que é amar a Deus. Isso é importantíssimo. Irmãos, e como nós devemos amar a Deus? Como é que nós devemos amar a Deus? Primeiro, irmãos, como é que a gente vai amar o próximo? Vivendo próximo dele. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que nos achegar a Deus. Nós temos que estar próximo a Deus. Nós temos que ter o desejo de estar ao lado de Deus o tempo todo. Ou os irmãos não lembram, quem é casado aqui quando começou a namorar com a sua esposa lá atrás, tudo era motivo para a gente estar ao lado da nossa namorada ou namorado. Tudo era motivo. A gente precisa continuar esse mesmo amor, esse desejo de estar ao lado do Senhor. Então, como é que a gente consegue conhecer a Deus? Estando próximo a Ele. Cada vez mais próximo a Ele. Através do quê? Através da sua palavra. A palavra é viva e eficaz, é que mostra o caráter e a bondade, a benignidade, o amor de Deus. Tudo através da palavra. Então, queremos amar a Deus, vamos ler. Vamos conhecer aqui a palavra dEle. Nós temos que orar, irmãos. Porque quanto mais nós conversamos com a pessoa que está do nosso lado, ou mais nós amamos, ou mais nós desgostamos dela. Mas com Deus nós amamos a Deus, porque conhecemos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Aí nós vamos começando a orar, e orar é conversar com Deus. Irmão, mas eu não sei orar. Sabe, irmãos, se Deus te deu a oportunidade de abrir a boca para falar, você sabe orar. Se você se comunica com a pessoa que está do teu lado, você sabe orar, porque orar a Deus é simplesmente você se colocar diante dele e orar. É conversar com ele, falar com ele. E tem regra? Não tem, irmãos. Em qualquer lugar, qualquer momento. Cada um tem um ritual. Que bom, faça. Uns gostam de orar num quarto, isolado. Outros gostam de orar debaixo do banheiro, debaixo do chuveiro. Outro gosta de orar dirigindo o carro. Outro gosta do trabalho. Outro... Tá bom. Cada um não tem uma fórmula. Mas nós precisamos buscar a Deus em oração, irmãos. Em obediência à sua palavra. Quando nós amamos, nós obedecemos. E quanto mais nós obedecemos, mais nós vimos o caráter de Deus e mais nós queremos estar próximo dele. E quando nós amamos, irmãos, nós nos entregamos. Quanto mais nós nos entregamos, mais nós amamos ao Senhor e mais Ele nos ama. A entrega é algo importantíssimo. Porque a entrega, a gente começa a se despojar de nós mesmos.
Foi providencial para tomar uma água. Quanto mais a entrega for... Aqui ficou mais alto, né, irmão? Agora. Quanto mais nós tivermos, irmãos, essa entrega, né, mais Deus vai se agradar de nós. Mais Deus vai querer estar ao nosso lado. Porque Ele vê, né, a gente começa a andar com uma pessoa. E aquela pessoa cada vez mais próxima de nós, mais próxima de nós, a gente começa a se aproximar dela também, começa a ter esse relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo, cada vez mais querendo um ficar ao lado do outro. É uma entrega constante. Né? E o amar a Deus, irmão, não pode ser só um sentimento, mas tem que ser uma decisão consciente de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, buscando agradá-lo em tudo que nós fizemos. Não é um sentimento, irmãos. Porque o sentimento ele é muito volúvel, volátil, né? Ele pode passar muito rapidamente. Nós temos que ter aqui uma decisão consciente, saber que nós precisamos amar a Deus, que nós queremos amar a Deus, que nós nos sentimos felizes ao lado do Senhor e que nós queremos agradá-lo em tudo. Meu Deus, para que não agradar a Deus? O que falta para nós agradarmos mais a Deus? Falta nós nos libertarmos das coisas que nos prendem ainda longe da presença do Senhor. Falta nós nos libertarmos, irmãos, das coisas que nos prendem no dia a dia. Que eu já falei, o nosso trabalho, o nosso afazer. Temos que fazer? Temos, irmãos, claro que temos, mas nós temos que saber a medida certa, e Deus vai dar a medida certa para cada um de nós, mas Ele só vai dar a medida certa se nós pedirmos a Ele, se nós mostrarmos a nossa vontade, se nós mostrarmos o nosso desejo de estar ao lado dEle, se nós querer ficar ao lado dEle, porque se tem algo que Deus respeita no ser humano, é o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada, mas Ele nos dá a condição da gente poder estar ao lado dEle. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra toda semana. Nós temos a oportunidade de ler a palavra, de cultuar. Nós temos a oportunidade de poder falar do amor do Senhor. Olha quantas nações não podem fazer isso que nós fizemos. E nós estamos perdendo tempo por quê? Se tem uma promessa maravilhosa que Deus quer para as nossas vidas. E para conquistar essas promessas, eu já estou finalizando, irmãos, nós temos que perseverar, né? Nos manter firmes na fé e nos ensinamentos que Deus tem para nós. Não desanimar diante dos desafios, não sucumbir nas tentações, porque nós somos tentados todos os dias, mas nós temos que ser firmes e fortes. Só é firme e forte aquele que está ao lado do Senhor. Só esse que é firme e forte. Nós temos que crescer em retidão e amor a Deus e seguir o exemplo e os mandamentos de Cristo. Irmão, se você tem alguma dúvida na tua vida, em qualquer situação que você tiver, qualquer, irmãos, não interessa a situação que você tiver, deu uma dúvida, tá assim, sem saber o que fazer, vou dar um conselho para o irmão. Para naquele momento e fala assim: se Cristo, se Jesus tivesse no meu lugar, o que Ele faria? Você vai tomar a decisão mais certa na tua vida. Sempre que você tiver alguma dúvida, algum questionamento, sempre segue o exemplo e os mandamentos de Cristo. Irmãos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E é verdade. O que nós estamos vivendo no Evangelho, para muita gente aí fora, é loucura. São crentes, tá louco. Olha quanta coisa boa o mundo oferece. As pessoas estão indo lá na igreja. A grande maioria fala assim, é para ainda dar dinheiro para o pastor, porque eles não têm, né, conhecimento próprio, tem que alguém orientá-los. Eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver, mas ilustra muita coisa. Eu já falei que eu gosto de correr. Há 10 anos atrás, eu decidi começar a correr. Por que eu decidi começar a correr? Porque eu um dia fui me pesar, estava com 99 quilos. Eu pensei, jamais vou chegar a 100 quilos. Vou começar a ir para a academia, vou começar a me cuidar. Porque fiquei preocupado. E aí comecei a me cuidar e logo indo na academia, fazia aquecimento na esteira para poder ir para a academia. Não gosto de academia, odeio, mas eu vejo a academia como um remédio para mim. Em vez de tomar remédio, eu vou na academia, que acho que é mais saudável. Aí comecei a me aquecer.
E aí na esteira comecei a me aquecer, puxa, aí uma pessoa um dia me convidou, vamos correr junto, vamos, beleza, comecei, gostei e fui. Mas as pessoas que estavam junto comigo, no meu círculo de convivência, a grande maioria começou a falar para mim assim, tu é louco, acordar às 5 horas da manhã para correr, tu tá fora, tu não quer mais, não vai mais à noite sair com a gente porque tem que acordar cedo, e começaram a botar um monte de ponto. Irmãos, isso acontece na nossa vida no dia a dia quando a gente conhece a Cristo e quer seguir a Cristo. Só que tem uma diferença. Hoje, eu continuo correndo 10 anos depois, não cheguei aos 99 quilos, já estou bem menos, e aquelas pessoas que me criticavam, às vezes que me reprimiam, estão com a saúde debilitada, não todas, mas uma grande maioria. Tomam remédio, estão obesos, porque o prazer deles, às vezes, foi em outras coisas. E é exatamente isso que a gente vive com Cristo, porque quando a gente toma a atitude de servir ao Senhor, as pessoas ali fora estão sempre falando que é loucura o que nós estamos fazendo. Nós não precisamos fazer isso. Eles falam assim, eu não preciso disso para viver. Mas por que ele não muda de vida? Ele não consegue, irmão. Ele precisa, nós precisamos de Cristo. Se nós não tivermos Cristo na nossa vida, nós não vamos conseguir mudar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. E a palavra fala, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então nós precisamos ser um novo homem, nós precisamos ser uma nova mulher, nós precisamos ser uma nova criatura. Deus tem que ter preparado. Não tenho mais gozo, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso é João 3 falando para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que promessa. Mais uma que Deus está nos dando. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste para sempre. Isaías 40:8. Isso demonstra tudo, irmãos, o que Deus tem para nossas vidas. O que eu queria nessa noite é trazer essa promessa, essa esperança, que tem algo maravilhoso, que tem algo que nós não conseguimos imaginar, que tem algo que Deus tem preparado para as nossas vidas, algo que vai fazer tanta diferença na nossa vida, que nós nunca vamos conseguir imaginar, mas nós temos que ter o exercício de crer, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, mas principalmente de amar ao Senhor, porque aquele que ama tem preparado o melhor. Nós temos o melhor para a nossa vida, irmãos. E Romanos 8:18 fala assim para nós findarmos. Porque para mim, Paulo falando, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. A glória de Deus sobre as nossas vidas. É o que Deus está preparando para nós. Então, irmãos, vamos permanecer firmes, fortes no caminho do Senhor. Nós amanhã teremos dificuldades, teremos provas, nós teremos dias difíceis, dias trabalhosos, nós teremos desafios, mas nós temos um Deus que está cuidando de nós, um Deus que nos resgatou, um Deus que entregou o seu Filho unigênito, o único que Ele tinha em nosso favor, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é em vão, irmãos. Não vai pensar que você veio aqui nessa noite porque você quis, porque Deus tinha um propósito. Você está aqui nessa noite porque tem algo especial que Deus está fazendo na nossa vida. E nós muitas vezes, irmão, não precisamos sentir arrepio, não precisamos sentir nada. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, e Ele vai preparando essa palavra para nós, Ele vai limpando os nossos caminhos, Ele vai nos dando direção, Ele vai nos mostrando, aplanando o que nós queremos que fazer. É esse Deus que cuida de nós, é esse Deus que está sempre alerta ao nosso lado, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que quer continuar fazendo essa obra maravilhosa que começou através das nossas vidas. É esse Deus que está aqui nessa noite, é esse Deus que quer falar contigo hoje ainda, e é esse Deus que está te chamando, irmãos. Se você crê nesse Deus, continua firme nos propósitos dEle, busque ao Senhor, entregue ao Senhor, mas entregue verdadeiramente a tua vida a Ele.
Bota Ele como a primeira referência na tua vida. Bota Ele como a principal fonte do teu viver. Muito mais do que você precisa, o alimento do dia a dia, você precisa do alimento espiritual. Então não se separe dele. E ele está aqui nessa noite. Queria convidar os irmãos para que se colocassem de pé, para que a gente pudesse estar orando, para que Deus realmente pudesse agir sobre as nossas vidas. Irmãos, aonde você está mesmo, irmãos? Eu sei que cada um de nós passa por alguma dificuldade. Cada um tem algo que espera no Senhor. Cada um de nós tem, irmãos. Seja possível ou impossível aos nossos olhos, mas nós esperamos no Senhor. Nós temos as nossas dores, nós temos as nossas aflições, nós temos as nossas angústias, e nós vamos colocar tudo diante do Senhor nessa noite. E o Deus que está aqui é o Deus que vai trazer consolo, é o Deus que vai trazer livramento, é o Deus que vai trazer a paz que nós precisamos. E pode ter certeza, irmãos, que a palavra nunca volta vazia. O Deus é Deus fiel para cumprir muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar a Ele. Ele cumpre sobre as nossas vidas. Então, se coloque diante do Senhor, estenda suas mãos e vamos estar orando, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, direcionados pela Tua palavra, Pai. Porque nós não queremos estar aqui se não for pela Tua direção, pelo Teu Espírito Santo, e nós convidamos para que Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio. A Tua palavra fala que onde 2 ou mais estão reunidos, a Tua presença se faz aqui, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, com as nossas aflições, com os nossos desejos, Pai. Tu sabe o coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu não conheço, Senhor, mas Tu conheces. E eles estão colocando diante da Tua presença nessa hora, Senhor, todos os seus desejos, todas as suas aflições, os seus pedidos, Pai, porque eles confiam em Ti, Senhor. Não tem outro além de Ti para nós buscarmos, porque Tu nos ensinou através da Tua palavra que Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus presente, Tu és o Deus libertador, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que traz paz ao nosso coração. E é diante da Tua presença que nós nos colocamos agora, clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu amor, Senhor. Cumpra em nós o Teu querer, nós queremos ser usados nas Tuas mãos. E usa, Pai, cada um dos irmãos aqui nessa noite, Pai. Que eles possam sair daqui sentindo a Tua presença, Senhor. Que no andar do seu dia a dia, que eles possam ser guardados e livrados pela Tua mão, Senhor. Aonde quer que ele pise a planta dos seus pés, o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar guardando, o Senhor possa estar dando livramento, Senhor, trazendo a provisão, trazendo cuidado. E aonde quer que eles andem, Senhor, que eles possam ser testemunhas vivas Tuas, Pai. Cumpre sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, Senhor, o Teu querer. Por tudo nós Te agradecemos, meu Deus, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém?